Paz e bem, pessoal. Vamos conversar sobre a liturgia de domingo. Bom, estou deixando aqui gravado para vocês. Nós estamos em peregrinação pela Itália. Então, reze por nós. Nós rezaremos para vocês de lá. Então, esse domingo, 25º domingo comum, nós estávamos domingo passado na exaltação de Santa Cruz e hoje esse domingo do tempo comum, 25º, dia 21 de setembro. Para nós brasileiros, né, a gente nem percebe direito que as estações são tão assim, às vezes divididas em duas, depende da região, né, mas inicia aí a primavera. Então, espero que já tenha chovido aí nessas partes mais secas do Brasil para ajudar, né, a nossa saúde. Muito bem, vamos então ler as leituras deste domingo. Então, primeira leitura da profecia de Amós, capítulo 8, versículos de 4 a 7. Vamos ao texto. Ouvi isso, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo: quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria, e o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo? Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, gente, a questão da prática da fé. Nós vamos lembrar da carta de Tiago, né? Essa leitura nos remete aí à concepção cristã, que a fé não está separada da vida prática, né? Da vida de caridade, de doação concreta. Então, todo aquele que só pensa em acumular para si e não ajuda ninguém, que trapaceia, né, que engana os outros, principalmente os pobres e os mais necessitados, este permanece no pecado e não conhece a Deus. Porque ter fé ou dizer que é cristão não é dizer simplesmente com a boca que crê. Aí eu creio, eu aceito, amém, né? Não, né? Tem a ver com o dia a dia. Nas celebrações eucarísticas, no final da missa, o padre fala, né? Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, né? Acompanhar para quê? Talvez na nossa concepção geral, assim, do católico, talvez não tenha uma boa formação, ele vai achar que o padre falou isso porque ele está protegido, né? Vai ficar abençoado no sentido de ficar protegido, não tem nenhum problema. Mas, na realidade, a confirmação ali, depois da bênção e o envio, é justamente para viver aquilo que foi escutado. Então, este domingo tem essa leitura. É para viver isso, né? É para botar em prática. A espiritualidade, ela é concreta. Eu quero ser mais espiritual. Então, a gente passa a pedir a graça de Deus para viver melhor o seu amor neste mundo. Isto é vida espiritual, isto é vida de fé. Eu começo então a me examinar perante, né, o dia a dia, à luz de Cristo, como eu vivo, como eu respondo, como eu vivo a caridade, se eu estou fazendo bem, se não. Não simplesmente para ficar nos julgando no sentido de condenar, mas de discernimento. Se realmente o que eu li, o que eu medito, o que eu rezo, como nós estamos fazendo hoje, né, meditando essas leituras, mas também pode ser meditando os mistérios de Cristo no texto, como é que eu vivo isso no dia a dia? Se ele fez isto, como que eu também vou fazer algo semelhante, né? A gente começa a analisar a nossa vida. É como eu trato as pessoas, é como eu trato meus familiares, se tem pai ou mãe doente, é como eu os visito, se tem alguém necessitando de alimento, é como eu faço essa doação e convivo com essas pessoas.
Pois é por aí, né? Então, por isso que a justiça, principalmente nas relações com os mais fracos, ela é requerida. E aí, aqueles que têm mais, né, possibilidade de ajudar, precisam fazê-lo, né? Pagando um justo salário, sendo honesto, não aproveitando da fraqueza desse pobre, que já está muito difícil, né? Vamos para o próximo texto, segunda leitura. Segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo. É o capítulo 2, do versículo 1 ao 8. Caríssimo, antes de tudo, recomendando que se faça preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Senhor. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre o Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, que se entregou como resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus. E para este testemunho eu fui designado pregador e apóstolo. E falo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam oração, erguendo as mãos santas, sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, aqui o texto convida a fazer oração por aqueles que governam, que ocupam responsabilidades mais altas, né, que têm o poder nas mãos. O poder em si, ele pode ser benéfico, né, no sentido que pode ser aí possibilidade de ajudar tantas pessoas. Agora, o poder, como ele é usado de forma egoísta, né, para si mesmo, para a corrupção, para acúmulo, né, de bens, de dinheiro e por aí vai, né, de influências, de querer ser vaidoso, né, aí faz muito mal, muito mal. Talvez é isso que nós estamos vivendo nos dias, né, vamos falar de hoje, né, no presente. Pessoas que têm a condição de ajudar, seja via governo, seja via empresa, né, e não ajudam, e não cooperam. Mas também a gente pode trazer isso por mais perto, talvez de nós, que não é um político, não é um empresário, mas também mais perto da gente, né? No sentido assim, o que eu posso fazer para ajudar este mundo que anda tão doente? As relações, né? Relacionamento na família, o que é que eu posso fazer para contribuir, né? Por isso que a oração é importante aqui, o texto nos convida, né, a fazer preces e orações para que a nossa vida seja mais concreta no amor de Cristo. Muito bem, vamos ver o Evangelho? Lucas, capítulo 16, de 1 a 13. Então, pegue sua Bíblia, dê uma olhada, né? Ou marque aí no papelzinho e depois você vai ler lá, tá? De novo, não fique aqui só comigo. Tô aqui tomando bastante água porque tá seco, viu, aqui. Espero que no dia que você ver esse vídeo já tenha chovido aí na sua cidade. Muito bem, vamos lá no texto. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta de tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer.
para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo a seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves a meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em negócios do que os filhos da luz. Eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O dinheiro, ele é muito atrativo, não pelo papel em si ou pela conta digital em si, né? Mas o que vem agregado a ele, tudo que está relacionado a ele. E esta frase, né? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, hoje, gente, deveria ser proclamado pelo teto, todos proclamar esta frase, esse versículo pelos tetos, pelas redes sociais, nossas conversas, porque tem adentrado essa mentalidade, né, de prosperidade. Isso está muito forte, tem crescido mais ainda, tem adentrado dentro de comunidades e lideranças católicas esta ideia da retribuição e da teologia da prosperidade. Eu fiz um vídeo sobre isso, está aqui no canal, se você procurar, né? Eu até fiz uma frase assim mais chamativa. Muitos católicos ficam preocupados com a teologia da libertação, né? E esquece que uma teologia da prosperidade está entrando a todo vapor dentro das nossas comunidades, nas mentalidades das pessoas, que é uma situação assim que nem se compara a essa crítica que muitos fazem, que é muito danosa, né? Que é verdadeiramente danosa. Que servindo a Deus, então se eu faço bem, eu recebo bênção, eu recebo graças e eu recebo a prosperidade. Mas não é este o convite, né? Não é este. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, porque toda a nossa preocupação vai estar acentuada aí. Ficaremos ocupados com isso e não teremos espaços para Deus. E aqui também é um convite a ser esperto na justiça, né? Vamos lembrar da primeira leitura, né? Se nós ficarmos preocupados só com lucro, passaremos pessoas para trás, deixaremos de viver a caridade, acabamos por ser desonestos em pequenas coisas, e essas pequenas coisas, na realidade, vai se revelar em todas as outras coisas, né? Também seremos desonestos nas grandes coisas, não vivendo a caridade, não ajudando. Às vezes, não, eu só vou sonegar um pouquinho de imposto aqui. Não, eu só vou cobrar 10% a mais aqui, porque a pessoa não mostrou, né, assim, que ela está tão preocupada com isso. Então, eu vou subir o preço um pouquinho para eu ganhar mais. Essa concepção desonesta, ela vai contaminando, né? Ela vai criando raiz em todas as nossas relações. E qual é o pai dessa desonestidade, né? É a nossa tendência ao mal, a nossa tendência de não querer a Deus, de não querer fazer esforço e de simplesmente viver no bem bom, né? Ignorando os outros, aqueles que mais precisam. Meus irmãos, rezemos, pedimos a graça de Deus
para que Ele seja o nosso centro, para que Ele seja a nossa riqueza, para que possamos abrir a sua graça. Este Deus que é amoroso, que é bondoso, que também nos convida a ser também misericordiosos para com as outras pessoas, principalmente aquelas que mais precisam, aquelas que são mais necessitadas, fazendo gestos de caridade, fazendo doações de alimento, roupa e também de conselho, de presença. Não é só doar e ficar longe, né? Mas também é se envolver no processo. Que Deus nos ajude, Nossa Senhora interceda por nós. Muito bem, isso foi as leituras deste domingo. Espero que você reze bem. Reze por nós que estamos chegando aí dessa viagem da Europa, da peregrinação, né? Estamos neste processo. Então nós fizemos esse tempo oportuno, né? Nós, 12 frades com os leigos, visitando esses lugares importantes, né? Para nós, estamos aí nesta caminhada, estamos quase voltando já, né? Estamos aí nos últimos dias, vamos agora, nos próximos dias, passar em Fátima, né? E vamos interceder por vocês. Manda um comentário aí, que depois eu falo para vocês onde que nós vamos estar, né, nesse dia do seu comentário. Abraço, fique com Deus, reze por nós. Tchau.